conhecimento dessas coisas. Deixa eu pegar uma oração de Paulo aqui para nos inspirar. Vou ler uma oração, depois a gente até identifica qual seja. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, e agora nas minhas palavras, clamando a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós saibamos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da nossa herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia daquele grande poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Senhor, fazemos dessa a nossa oração. Basta entrar um pouquinho mais na Tua Palavra para ficar deslumbrado, ficar impressionado, perdido, olhando para todos os lados, contemplando riquezas inexprimíveis. Cada palavra do Senhor, cada palavra mesmo isolada, cada termo abre para nós um conhecimento de glória, de densidade eterna. E nós pedimos graça, visão, revelação, fome, sede, pedimos a satisfação do Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos isso a Ti, pedimos que o Senhor nos permita ver as riquezas de Cristo, que seduza os nossos corações, arraste os nossos corações em amor, para que nós compreendamos estas coisas que já nos foram dadas. Nós pedimos isso a Ti, Senhor. Pedimos com toda a confiança de que o Senhor se agrada do nosso pedido, do nosso desejo. O Senhor tem prazer em nos tomar pelas mãos e nos fortalecer, nos curar por meio da esperança que há em Cristo Jesus. Nós pedimos isso, Senhor, pedimos e recebemos, em nome dele mesmo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Experimente ler as orações de Paulo nas epístolas e ver a expectativa que ele tem em relação aos irmãos, ao conhecimento, né? E como esse conhecimento pode ser libertador. Nós estamos parados no cenáculo com Jesus, ouvindo as palavras dele, comendo pão com ele e bebendo o cálice com ele. Quando ele levanta um cálice, nós já estudamos aqui a Páscoa, já vimos que havia vários cálices, e que provavelmente nesta Páscoa de Jesus não havia carne, porque eles estão tomando a Páscoa antecipadamente, por razões de calendário. Jesus tinha um compromisso no dia seguinte, queria dar sua vida, junto com, ao mesmo tempo, que todos os demais cordeiros no templo. Jesus pega esse cálice, então, em Mateus 26, 27, você pode ler isso também em Marcos, em Lucas, em Coríntios, e é esse texto que nós lemos aqui quando lembramos a morte do Senhor, né? Em Mateus 26, 27, fala: a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, é desta expressãozinha aqui, tendo dado graças, que a Igreja Católica nomina o que nós chamamos Santa Ceia de Eucaristia, né? Significa boas graças, tendo dado graças. É desta expressão que eles tiraram a palavra Eucaristia, né? Enfatizando a gratidão por aquilo que Jesus fez. Nós tiramos a outra expressão de ceia, porque é isso que ela foi, uma ceia pascal. E deu
discípulos dizendo, bebam dele todos. E agora o versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Nós já estudamos a palavra remissão, ainda vamos estudar num futuro, num futuro incerto, a palavra pecados. Já pensamos um pouco sobre essa palavra muitos, que está profetizada lá em Isaías 53, quando fala ele, fez aquilo por muitos, pelos muitos intercedeu, esses muitos aberto, É interessante que essa aliança é feita com uma parte. A aliança envolve duas partes, Deus é uma parte, a outra parte é uma parte aberta, porque são os muitos, Se você comparar esse texto lá com o final do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quando Pedro fala, a aliança, a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Então esses muitos aqui, que é uma parte aberta, e continua aberta, para a remissão de pecados. E na última aula, então, nós trabalhamos um pouco a ideia da aliança. E quando nós falamos de aliança, nós temos que não desmanchar o conceito moderno e popular que nós temos de aliança, a aliança de casamento. É isso que nós usamos quando falamos a palavra aliança. Mas nós temos que enriquecê-la com um contexto bíblico. Por quê? Porque Jesus está falando de uma nova aliança. Ora, se é nova, pressupõe uma aliança anterior. Se alguém quer aprofundar esse estudo, tem que ler Hebreus, aonde ele vai se voltar para cristãos judeus que estão sendo perseguidos por abandonarem a sinagoga, por abandonarem a lei de Moisés. Estão sendo afligidos, estão sendo confundidos com isso. E eles estão pensando em largar essa bobagem, essa coisa esquisita do cristianismo, e voltar para a sua comunidade, para a sua sinagoga. Então o livro de Hebreus vai dizer o seguinte, como voltaremos? Vocês não entendem que aquela velha aliança era apenas sombra de uma aliança futura e definitiva? Como voltaremos para aquelas coisas que eram sombra da aliança passada? Então nós vimos aqui, eu estou retomando um pouco da aula passada, porque não me satisfez apenas definir a aliança. Nós temos que viver essa aliança. Nós não podemos pensar na aliança apenas como um compromisso feito, um compromisso legal, documental que foi feito, ou como uma herança que nós temos aí, um tio rico que um dia vai, e aquela herança está lá, mas eu não usufruo dela, é só um fato que está lá, Nós sabemos que um dia vai vir para mim, A gente conheceu pessoas assim, que viviam duramente, uma vida dura e tal, até ministerial, enquanto os pais eram muito ricos. Eles sabem, um dia, aquela bênção dos pais vão tocar a nossa vida e nós, a nossa condição vai mudar. Não é esta aliança que nós vivemos. Nós vivemos uma aliança presente, usufruída já, por antecipação ainda, por antecipação, não plena, evidentemente, mas já presente, já sendo usufruída. Então nós vamos ter que entender um pouco melhor o que é essa aliança. Essa palavrinha grega, se você não está com a lição de domingo passado, não se preocupe e tal. Mas só para destacar para vocês que a palavra normal para aliança em grego seria uma palavra sinteke, E esse sim significa duas partes iguais que se associam. Mas a palavra usada para aliança por Jesus nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento
é uma palavrinha específica para enfatizar que é uma aliança proposta, garantida, realizada, assegurada por uma parte só. É uma palavrinha diáteke, que vai significar de um lado para outro, né? Então, isso não precisa preocupar ninguém, né? Mas quem tem um pouco de noção de português sabe que isso aqui significa juntos, né? Duas partes cooperando juntamente, né? Como sinergia, sim, né? Esse sim aí sempre vai significar junto, né? Sinergia significa dois trabalhos, duas partes trabalhando juntas para alguma coisa. Quando a gente fala na empresa, lá na administração, né? Precisamos sinergia, significa o quê? Todos nós, né, juntos trabalhando, dando o seu trabalho. Mas a palavra usada aqui no Novo Testamento é diáteke, né, que significa essa parte aqui de um lado para outro, né, como um diagonal, né, que vem assim, né. Então, que atravessa, que parte de um lado para o outro. Que interessante isso, tá vendo? Isso é concordância fiel do Novo Testamento. Que mesmo que a palavra seja a mesma, seja uma palavra até desgastada e elástica no português, que serve para qualquer coisa, uma breve noção da palavra, né, bíblica, vai nos mostrar que isso partiu dele para nós, né? É algo de cima para baixo, estendido para nós. E isso mostra alguma coisa da aliança proposta para nós. A nossa Bíblia usa a palavra também testamento. E testamento, como nós usamos aqui Antigo Testamento e Novo Testamento, significa o quê? O que é um testamento? É uma palavra mais clara para nós, né? Testamento é quando alguém acumula um bem, né, e deixa para outro, totalmente, né, como herança. Alieno de mim, né, quer dizer, passo de mim para outro, mediante, normalmente, morte, né, do testador. Então, o Novo Testamento também vai explorar esse conceito da palavra aliança, né? Que neste caso aqui Deus se envolve profundamente com a aliança, assumindo aspectos de testador. Por isso é que nós chamamos o Novo Testamento de Novo Testamento, né? Poderíamos chamar também de Nova Aliança, de Novo Pacto, mas chamamos de Novo Testamento. Por quê? Porque tudo aquilo que foi passado dele para nós, né, de cima para baixo, veio mediante um envolvimento profundo do testador, que envolve, inclusive, a morte dele. É isso que Jesus está dizendo: este é o sangue do meu testamento para vocês. Ele está querendo dizer, esta é uma aliança que me implica completamente, implica a minha vida. Porque o sangue, nós vamos ter que estudar essa palavrinha, mas o sangue é minha vida. Essa aliança é uma aliança garantida pela vida de Deus. Então não pense apenas no sangue como sendo o suco da uva, né? E não apenas no sangue também como um material místico ou mágico, como se aquele líquido, aquele produto, aquele material representasse um acordo apenas. Mas agora é a vida dele mesmo, né? Então, nós temos uma aliança que também é um testamento, porque envolve a morte do testador. Então, esse é um aspecto que eu ainda queria ter buscado na aula passada. Se você verificar depois, eu não sei se dá para a gente olhar aqui rapidamente em Hebreus 9, onde as nossas Bíblias, por necessidade, né, por necessidade de redação, vai ser obrigada a usar a palavra testamento. Hebreus 9, 17
9,16, vai dizer o seguinte: porque onde há testamento, e a minha Bíblia tem uma referenciazinha no rodapé dizendo, ou aliança. Veja que nós precisamos de duas palavras em português para traduzir uma única no original. Por quê? Porque aqui agora é uma necessidade de entendimento. Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aqui não daria para usar apenas a palavra aliança, porque a aliança não requer morte. Pode requerer sangue, mas não a morte do próprio que faz a aliança, né? Poderia requerer o sangue dele, mas não a morte dele. Mas aqui diz, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Estamos falando aqui no sentido antigo e no sentido usual da palavra. É evidente que há hoje testamentos e heranças em vida, mas esse é um significado excepcional da palavra. Pois um testamento só é confirmado, versículo 17, no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, olha só, tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também o povo, dizendo, este é o sangue da aliança. O que isso te lembra? A ceia. Este é o sangue da aliança que Deus estabeleceu para vós outros. É interessante que na linguagem original não se diz fazer aliança, se diz aliar uma aliança, ou então jurar um juramento, né? Então o verbo aqui tem um sentido duplo. Deus prescreveu. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aí fechou, né? Encontramos a palavra aliança, a palavra morte, a palavra sangue, a palavra remissão, né? E se continuar lendo aí, vai ver o sangue de Cristo. Então essa aliança do versículo 20, ao mesmo testamento do versículo 16? Sim. Aí é que está. Se a gente pegar o dicionáriozinho ali, é a mesma palavra diáteke, né? Que para eles, uma palavra basta. Para nós aqui não daria certo falar que a aliança requer a morte do aliador, né? Então nós precisamos da palavra testamento. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, você está pisando nesse território sagrado aí, né, de um novo acordo, uma nova aliança feita entre Deus e os homens. Eu queria retomar então hoje com vocês esse sentido para acrescentar aqui um elemento. Então a gente pode falar de aliança, de testamento, e agora acrescentar aqui uma palavrinha que é redundante, desnecessária em se tratando da parte envolvida. Mas mesmo assim ela é usada amplamente no Antigo e no Novo Testamento, que é a palavra promessa com juramento. Para nós entendermos que além de ser uma aliança firmada de cima para baixo, que envolve uma parte perfeita, santa, poderosa, plena, e tudo isso que Deus é, né? E imutável, né? Além no seu próprio nome, no seu próprio caráter, é garantida por meio de juramento. Por isso eu disse que é uma palavra redundante, porque é que Deus, o
testador, o nosso aliado, precisa se interpor entre Ele mesmo e nós. Eu fiquei pensando, hoje a nossa tarefa vai ser pensar sobre isso aqui, né? Aliança, juramento, e depois como isso pode ser usufruído. Porque eu gostaria que o Espírito Santo tocasse essa nossa crença na aliança, para nos colocar dentro dela, nos colocar no usufruto dela, né? Não apenas como aquela herança que está guardada lá do tio rico, que um dia vai, né? Mas que nós já estamos nela, usufruindo as bênçãos dela. Quando Jesus fala, derramarei do meu Espírito, quando Ele fala, fiquem em Jerusalém até que venha a promessa é esta, né? O Espírito Santo nos foi dado como garantia, como antecipação, né? Olha aí de novo as palavras garantia, penhor, selo, né? Por que é que Deus, palavra, não bastaria? Por que é que Ele fez isso, né? Então vamos pensar um pouco sobre a palavra juramento. Em que nós usamos hoje juramento? O que significa juramento? Eu fui criado numa tradição cristã que proibia juramentos. Crente não jura. Crente diz sim, sim, não, não. Baseado no Sermão do Monte, né? Se falasse juro, né? Os vizinhos às vezes, né? Tinha aquele costume de eu juro, né? Jura pelo meu pai, pela minha mãe, não sei o quê, né? Não, eu não posso jurar. Eu venho, eu vou, eu faço, mas eu não posso jurar. Né? Vocês conhecem isso, né? Nós éramos de uma tradição assim, né? Por quê? Quando é que nós usamos hoje a palavra juramento? Por que juramento tem esse peso? O que significa hoje, juramento? Em que contexto se usa juramento? Quem é que jura? Se usa juramento. Nós achamos em algum lugar dessa nossa sociedade um lugar que ainda usa juramento de forma, convenhamos, né? Protocolar. Né? Juramento do médico, né? Juramento do advogado, juramento do administrador, É onde a gente mais vê, né? juramento e tal. Né? Nós ainda vemos ali juramento, embora ela não tenha peso legal, peso vinculativo, né? De te vincular. Né? Os teólogos também fazem o juramento com teólogos. Né? Não, pois é, tem alguém, Mário, nos ajuda aí, você que é advogado, agora achei um advogado que eu tinha esquecido. Nos nossos tribunais ainda se usa juramento, não sei se é isso que você quer dizer, é isso? Porque nos Estados Unidos tem aquela coisa de botar a mão em cima da Bíblia, dizer a verdade, blá blá blá. Aqui se usa juramento? As pessoas juram dizer a verdade? Não dizer a verdade é compromisso do depoente, quem depõe, quem presta um depoimento, testemunha, se compromete a dizer a verdade? Ok. Eu via mais isso em filmes. Isso é só protocolo também, né? Muitas vezes. Não. Aí já não te mesmo direito. Ah, sim. Falso testemunho você aplicaria em. Desde que seja, digamos, comprovado uma coisa ou outra. Né? Claro que pode ser usado artifícios e tudo mais, mas aí cabe a pessoa, né, dizer. Você falou nos casamentos, né? Casamento a gente usa a palavra voto, né? Que tem, claro, evidentemente. Juramar até o final. Exato. Nós usamos ali a terminologia de votos, né? Conheço o Jurimar. Juramar. Podia botar o nome no filho, né? Pra lembrar. Girei a marca. Mas nós usamos ali, veja, nós podemos até mudar a terminologia, mas o sentido é o mesmo. Eu estou me empenhando, né? Empenhando e tal. Mas não é necessário muito argumento para a gente entender que o empenho da palavra, né? Compromissos de palavra, aquilo que os antigos falavam, né? Não, a palavra basta. Né? Falou, está falado. Né? Isso hoje para nós não tem muito valor. Por
por isso nós não juramos. Por isso nós não fazemos grandes compromissos, né? Os votos do casamento, coitados, né? São os que mais apoiam, porque casamento hoje é uma coisa, né, absolutamente que não envolve compromisso de vida, né? Pode ser descumprido facilmente, a lei facilita isso tranquilamente, né? Então, nós não conseguimos achar no nosso mundo, na nossa sociedade, o que seja de fato juramento, né? Porque a palavra juramento em português vem da palavra iuris, né? De onde nós tiramos todas as palavras de justiça, né? Porque no latim e em outras línguas não tem a palavra J, é iu, né? Então, justicia, iu, né? Esse ius da justícia está aí na palavra juramento, para mostrar que juramento, nesse contexto, tem peso de lei, tem força de lei. Um juramento feito era algo inviolável. Não? Diga, Júlio. Eu acho que os juramentos hoje em dia que são levados mais a sério são os juramentos de sociedades secretas e criminosas. Boa. Interessante. Não, porque eu estava pensando, eu estava me batendo com essa pergunta, dizendo, mas o que é juramento hoje? Eu lembrei da minha infância, né? Das crianças que faziam lá, mas você jura e tal, não sei o que, eu não podia jurar, né? Isso eu lembrei. Lembrei de formatura, né? Que tem lá o juramento, né, e tal, juro e tal, não sei o que, né? Que vou aproveitar o médico aqui, né? O juramento do médico veio lá da Grécia e Hipócrates. Julgamento hipocrático, né? Que era peso. Mas era um juramento feito diante dos deuses. Aí nós temos que voltar então lá, né? Lá no berço dos juramentos, onde não tinha cartório, onde não tinha, né, essa parafernália burocrática toda nossa hoje para dar força de lei aos papéis, né? Nós não confiamos em palavra, tem que pôr no papel, põe tudo no contrato, registra, né, e bota a multa ali e as penalidades da lei, né? Mas nós temos que voltar a uma sociedade em que essa palavra juramento, né, tem força de lei. E colocar aí um outro componente que para nós também é estranho, que é o seguinte, né, no mundo antigo, não tão antigo, né, bem recente, de talvez 300 anos atrás, né, Estado civil, Estado legal e religião era a mesma coisa. Então, jurar perante a lei era jurar perante os deuses. E isso tinha uma força a mais... intimidadora, né? A mais cabal e total que você puder imaginar. Porque é juramento diante dos deuses, né? Não podia voltar atrás. Sob pena, normalmente o juramento traz uma maldição embutida. Assim me faça Deus, você vai encontrar essa frase muito comum no Antigo Testamento, assim me faça o Senhor, se eu não fizer isso, tal, tal e tal. Né? Então, normalmente o juramento, ele implica uma maldição, cujo descumprimento já incorre em maldição automaticamente. Podia ter então, nesse que a Margarete lembrou, os políticos, né? Que quando eles tomam posse, eles fazem... Sim, juramentos cerimoniosos, né? Juramentos protocolares. Mas isso basta para nós entendermos que nós não temos mais juramento. Nós temos juramentos protocolares, nós não temos juramentos... Oi? Esvaziar, exatamente. Nós, como o nosso mundo moderno, transformou em documentos, burocracia, né, autenticações, né, em todo tipo de comprovação, e é assim que funciona. Né? Se eu disser vou fazer, isso depende. Né? Não é bem vou fazer, depende. Né? Que contexto que eu falei, que sentido, o que está envolvido, o que não está envolvido, está no contrato? Se disser que eu falei, eu não... Não falei. Exatamente. Você vê que hoje nós convivemos com a escuta telefônica. Né? Tudo que se faz hoje tem escuta.
senhor falou tal. Não, eu não falei. Pois é, mas nós temos uma fita aqui que diz que o senhor falou. Ah, então não é bem assim que eu quis dizer. Essa ligação será gravada para não você. Foi mal interpretado e tal, né? Mas então, gente, com esse contexto, nós temos que voltar para o juramento e para o peso da lei. E não apenas peso de lei, né? Tudo que é estabelecido aqui, perante 2 ou 3 testemunhas, de acordo com a lei dos judeus, está estabelecido, né? Nós temos um exemplo, né, para quem aí é mais familiarizado com o Antigo Testamento, nós temos um exemplo de Josué, que foi levado de modo ardiloso a fazer aliança com um povo, o povo da terra de Canaã, que se fingiu, né? Não tinha FBI, não tinha, né, polícia secreta, inteligência, né? Não tinha nada e tal. O povo fez lá um teatro, foi lá e fez uma aliança. E Josué jurou em nome do Senhor protegê-los. E não puderam voltar atrás. Não puderam voltar atrás. Tiveram que passar pelo carão, né, de chegar para a congregação e dizer: olha, nós fomos enganados, mas nós lhe juramos pelo nome do Senhor e não podemos voltar atrás. Mas nós não juramos que eles serão tratados como cidadãos. Nós não prometemos cidadania. Prometemos proteção, então serão nossos escravos. Pronto, não feriu o acordo, beleza. Muitos anos depois, o rei Saul, querendo proteger o seu povo, querendo fazer uma purificação étnica, né, uma limpeza étnica, intentou destruir esse povo. Esse povo não é dos nossos, não tem sangue judeu, vamos limpar, né? E Deus visita a casa de Saul, na sua descendência, já no reinado de Davi. Davi busca Deus e Deus fala: tem culpa de sangue sobre a casa de Saul. E eles são obrigados a executar aquele caso e resolver aquilo, porque houve juramento em nome do Senhor. Esses são os juramentos, como nós tratamos de aliança, são os juramentos humanos, mas com implicações, com comprometimentos de lei e diante de Deus. Mas nós precisamos ver os juramentos de Deus. Agora aqui entra esta figura, vamos dizer assim, excêntrica, de Deus se interpor com um juramento. Porque se o juramento humano tem essa força que eu estou mostrando para vocês nas Escrituras, né? Um juramento que mesmo em prejuízo próprio não pode ser retroagido, não pode ser desfeito. Agora Deus mesmo se interpõe com juramento. E aquela fórmula, eu coloquei aqui, aquela fórmula que o judeu usava: tão certo como vive o Senhor, estou jurando pela vida do Senhor que Ele fará isso. Agora Deus coloca na sua boca: tão certo como eu vivo. Deus jura por si, por sua vida, que vai fazer tal e tal coisa. Então vamos pegar aqui esses exemplos. E esses exemplos não estão aqui apenas para nos mostrar exemplos antigos e passados, mas para mostrar para vocês os antecedentes da nova aliança. E quando Jesus fala: está aqui o meu sangue, o sangue da nova aliança, Ele está cumprindo juramentos divinos que não foram superados. Há aspectos do Antigo Testamento que foram superados. Alguns aspectos não eram definitivos. Mas há juramentos lá na pré-história em que Deus se empenhou mediante juramento. E é isso que Jesus está cumprindo no cenáculo e na cruz. Por exemplo, o juramento feito a Abraão. Deus dizendo a Abraão, quando pede o seu filho único, lembra alguma coisa? Pede o seu filho único em sacrifício, derramamento de sangue. E Deus interpõe ali e fala: não faças tal, né? E proveu um substituto.
neste cenário aí de Gênesis 17, aqui não é o que eu estou citando aqui, é 17. Por mim mesmo jurei, aliás, o que eu estou citando aqui é 22. Capítulo 22. Eu coloquei o 17 primeiro, mas na verdade é o 22. E depois vários exemplos que o juramento é rememorado. Por isso mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Este juramento de Deus não se cumpre no Antigo Testamento. Esse é um juramento de Deus por Deus. Eu juro, diz o Senhor, que por causa desta tua ação de obediência e fé, eu abençoarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Quando Pedro confessa Jesus, lá em Mateus 16:16, Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui Jesus fala: a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Só para mostrar para vocês, irmãos, aonde estão as raízes da aliança. Um juramento de Deus. Depois Deus confirma esse juramento a Isaac e a Jacó, tem várias referências. Se você procurar numa concordância comum, qualquer que seja, a palavra jurar, a terra que o Senhor jurou dar aos nossos pais. A promessa que Deus jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Esse juramento de Deus, isso permeia todas as Escrituras, de cabo a rabo, de capa a capa. Né? Então são termos assim que a gente lê sem a devida densidade, porque nós não conhecemos juramento. Então a gente lê a Bíblia com essa mentalidade moderna. A gente precisa limpar essa mentalidade moderna e voltar ao contexto em que foi falado, para então achar o que significa juramento. Bom, aí tem várias vezes em que Deus renova o juramento em Deuteronômio, em que estão envolvidas etapas dessa aliança. É evidente que se Deus vai dar a Abraão uma descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, a conquista da terra de Canaã não esgota essa herança, porque a conquista da terra de Canaã é uma merrequinha no deserto espremida entre o Rio Jordão e o mar, né, e o mar Mediterrâneo. É evidente que as promessas de Deus passam por Canaã, mas vão muito além disso. Novamente Deus faz um juramento a Davi. E esse juramento a Davi também tem a ver com Jesus Cristo. Aqui eu vou passar muito rapidamente, só para você entender isso. Fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E aí você pode buscar essa aliança em Samuel, em Reis, em Crônicas, em diversas profecias, quando fala que Deus restaurará a casa de Davi, Deus levantará Davi e tal. E esta palavrinha que está em Salmo 89, que é um salmo da aliança davídica, em que Deus fala: eu jurei, e aqui ele não fala nem por mim, nem pela minha vida, nem pelo meu nome. Ele usa uma expressão diferente: jurei pela minha
Deus empenhou o que Ele é por essência. Não apenas um atributo que Ele tem. Ser bonito, ser bom, né? Mas os atributos no sentido de serem sua própria essência. Deus jurou pela sua santidade que não faltaria herdeiro a Davi. O que aconteceu com os herdeiros de Davi? É uma boa pergunta, né? O que aconteceu com os herdeiros de Davi? Foram indo de mal a pior. Foram indo de mal a pior. Foram virando reizinhos tribais, pequenos, pobres, vassalos, prisioneiros, escravos, né? Até se acabar totalmente. Mas eu acho que a promessa mesmo É. Então. Está a pergunta, né? Aonde que essa aliança vai desembocar na nova aliança? Descendente de Jesus, filho de Davi. Né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. O descendente está aí. Né? E Jesus tira uma casquinha com os fariseus, né? Quando eles falam assim: por que chamam o Cristo de filho de Davi? Se Davi, sendo profeta, disse, né, chamou o Cristo de meu Senhor, ora, se é Senhor, como pode ser seu filho? Querendo dizer, pô, acorda aí, gente. Acorda aí, vocês não perceberam ainda, né, por onde passam, né? Se liga, vocês não perceberam ainda por onde passam aí os caminhos de Deus, né? Mas essa promessa feita a Davi não se cumpriu no povo de Israel. Não se cumpriu no povo. Né? A casa de Davi capotou. Né? Foi traçada lá pelos imperadores de plantão. Né? Cada um que vinha, arrancava um pedaço e pisoteava a herança de Davi. Né? Até surgir aquele José pobre, né? Segundo as Escrituras, herdeiro do trono, mas pobre, marceneiro. Né? Esses dias eu vi alguém falando na internet, essas baboseiras de internet, né? Dizendo que ser marceneiro na época era uma profissão chique. Né? Deve ser mesmo, né? Num deserto onde não tem madeira, onde as casas são de pedra, né? Deve ser realmente muito chique, né? Ser marceneiro. Né? O José só não era pastor de ovelhas, esse era o fim da linha. Esse era o fim da linha. Né? Mas não tinha propriedade, não era agricultor, né? Era um marceneiro. Né? A gente geralmente pensa em José fazendo cadeira, mesas, né? Esquece que eles não usavam cadeira, mesa, né? No máximo fazia uma junta de boi. Tudo, né? É. Ele ia consertar alguma coisa. Um artesão, né? Fazia lá um instrumento agrícola, uma junta de boi, alguma coisa assim, né? Não se usava artefatos de madeira. Como se explica essa descendência de José, de Davi, aí sendo José não participou do nascimento de Jesus? Por José e por Maria. Por José e por Maria. Ele não cita Maria, mas... Não, Lucas, a explicação vai ser um ponto complexo, né? Mas cita José e cita Maria, e ele é reconhecido popularmente como filho de Davi. Né? Romanos capítulo 1 vai dizer: no devido tempo Deus enviou seu filho, né, da descendência de Davi, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus é o descendente. É o descendente de Abraão. Né? A tua descendência farei isso e tal e tal. Paulo interpreta isso como sendo Jesus, o descendente. Né? E também esse juramento feito a Davi como sendo um juramento messiânico. Mais do que isso, no segundo item ali, Deus jurou a Jesus. Em Hebreus capítulo 7, 21, 22, vai dizer assim: jurou o Senhor e não voltará atrás. Tu és sacerdote eternamente. Tu quem? Tu quem? Tu és sacerdote eternamente, segundo a
Melquisedeque, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho sacerdote perfeito para sempre. A lei foi dada por Moisés, o juramento foi profetizado por Davi, passando por um personagem absolutamente estranho do Velho Testamento, Melquisedeque, figura de Cristo, e disse que o Senhor jurou ao Filho: tu és sacerdote para sempre. Tu és o verdadeiro sacerdote. Então a pergunta que eu coloquei aqui é essa: por que Deus fez juramentos? Por que é que Deus se obriga por força de lei e por força do seu próprio caráter e por força da sua própria santidade e da sua vida e do seu nome? Por quê? Para ele lembrar-se que fez um compromisso que não pode voltar atrás? Eu acho que talvez para o homem entender o compromisso que Deus assume. Né? Exatamente. O homem precisava disso. Porque Deus sabe quem nós somos. Precisava de um juramento para lembrar, ele já estava sendo preparado. É um juramento. Através do juramento, eles acreditavam. O juramento da graça, né? Para que quando olhassem para si mesmos, vissem a inferioridade desta parte da aliança, né? Porque lembra que é uma parte entre desiguais, é uma aliança absolutamente desproporcional. Então esse que é o maior, o infinitamente maior, se interpõe com juramento para proteger e para assegurar, para dar segurança, para abençoar, para sustentar essa parte mais fraca, né? Que vai tender a pensar: ele fez aliança comigo. Será que a sua aliança está em pé? Olha para você. Olha para você e vê se há algo em você que te qualifique para fazer aliança com o Todo-Poderoso. Então Deus sabia que nós iríamos esmorecer e dizer: não, essa história está mal contada. Tem alguma coisa errada nisso. Deus não faria alianças desse nível com uma outra parte tão desproporcional como o ser humano, como a descendência da mulher, a descendência de Abraão, a descendência de Davi. Então, esse texto aqui de Hebreus 6, nós podemos ler Hebreus 6, versículos 13, por ali. Vamos ler, porque ele vai ser extremamente significativo para a nossa compreensão, porque aqui o autor faz a mesma reflexão que nós. Hebreus 6, versículo 13. Aqui o autor está fazendo a mesma reflexão que nós. Ele está dizendo: mas por que Deus teve que jurar? E aqui ele dá as explicações. Vamos lá. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, porque juramento é feito perante pessoas superiores que possam comprometer os jurados, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, lembra que paciência tem um componente de sofrimento. Esperar com longa espera, obteve Abraão a promessa. Promessa e juramento. Pois os homens, aqui está uma explicação didática do que é juramento no mundo antigo. Os homens juram pelo que lhes é superior. Juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, juro por Deus, juro, né, por todos os santos, né, como se diz aí no popular. Juro pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Jura-me pelo Senhor. Juro. Acabou. Né?
Assim eram os juramentos. Os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento servindo de garantia, de proteção, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros, olha aí a linguagem do testamento, da herança, dos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, a fixação do seu propósito, a firmeza da sua promessa, ele próprio se interpôs com juramento. Juramento perante quem? Perante ele mesmo. Ele se interpõe entre duas partes que se juram. Ele se interpõe para fazer o papel do jurador, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Pensa nesta palavra, para que mediante duas coisas imutáveis. Eu fui pesquisar quais são essas duas coisas imutáveis, que pode parecer um pouco longe no texto e não estar tão óbvia. Mas as duas coisas imutáveis são a promessa e o juramento. É impossível que Deus minta. Nós já sabemos disso. Aqui já usou a palavra imutabilidade, né? É impossível que Deus minta. Que efeito isso tem para nós, como o Mário falou? Forte alento, forte renovo, forte esperança tenhamos nós agora. Por quê? Porque a promessa ainda não se cumpriu. Ela está garantida por juramento. Ora, o que já se cumpriu não precisa de juramento. A gente jura algo que ainda não foi realizado. Então, irmãos, forte esperança, forte alento tenhamos nós. Nós quem? Nós que já nos escondemos nesta aliança de Deus, que aqui ele dá a ideia de refúgio. Nós que já nos escondemos nele, nós que já entramos nessa aliança de sangue de Deus, nós que já estamos lá dentro, possamos ter esperança e paciência de que ele vai cumprir a promessa. E aqui ele fala lançar mão da esperança. Ora, irmãos, usem a esperança. Quando Jesus fala fazer isso em memória de mim, é isso que ele está falando. Que memória? Memória do tio que morreu? Memória do parente falecido? É isso que nós estamos fazendo? Não! Nós não estamos olhando para alguém que morreu, alguém que é um velho conhecido da família. Nós estamos lembrando a esperança até que ele venha. É esperança, é memória para frente. É promessa, e promessa com juramento. Um juramento milenar, que não tem a ver com o caráter de Deus. Não está colocando o caráter de Deus em dúvida, mas está contemplando, né, a fraqueza, a fragilidade da parte trazida em aliança com Deus. Pense em Jesus, pegando aquele cálice e dizendo: é isto aqui, é pela minha vida. Eu empenho a minha vida nesta nova aliança. Eu estou profundamente comprometido com isso a ponto de dar a minha vida. Não é uma aliança fria feita, manda dizer lá para eles que eu vou lá, vou dar um jeito. Não, eu vim e vou me comprometer totalmente pela minha vida que eu vou fazer, que eu vou cumprir a aliança prometida. Não é uma aliança nova no sentido de aquilo não deu certo, deixa para lá, vamos começar tudo de novo. Não. Nova porque é superior. Nova porque é definitiva.
porque envolve a vida de Deus. Juro, o que Jesus está dizendo aqui, no contexto que nós estamos estudando é: juro pelo meu sangue, juro pela minha vida, que vocês serão trazidos a uma nova aliança. Esses muitos que eu falei no início, aberto, esses muitos que ainda está aberta. Essa outra parte da aliança é uma parte aberta. Ainda estão recebendo convenantes, né? Pactuantes, aliados, herdeiros, co-herdeiros. Ainda estão sendo recebidos na aliança do sangue de Jesus. Não sei se é relevante, mas enfim, se a gente procurar paralelamente na nossa sociedade, quando a gente faz um acordo com alguém ou alguma aliança, a gente tem prerrogativas, tem obrigações a cumprir, mas tem direitos também, certo? Eu vi que você colocou no item 4 termos e bênçãos dessa aliança, né, para nós. Mas o que Deus tinha a ganhar com isso? A parte dele. Talvez restaurar Relacionamento, né? aquele primeiro desejo. A gente vai falar assim, claro, você não sabe, aquele primeiro desejo de Deus de ter construído, de ter criado o homem e tentar restaurar isso de novo, talvez, não sei. Mas é uma aliança entre partes desiguais, né? Esse componente, partes desiguais. Uma parte é total, plena, perfeita, né? Chamando para dentro da aliança os imperfeitos e fracos. Né? O que Deus tem a ganhar? Nesse sentido de pacto? Nesse sentido de cima para baixo? Nada. Graça. Foi isso que ele se explicou no início. Totalmente graça. Que é o diáteque. Exato. Exatamente. Não é uma aliança de acordos. Com quanto você entra. Com quanto você entra. Não é esse tipo de aliança. Uma aliança de cima para baixo. Né? Em que o testador assume para si todas as implicações. Todas. É evidente que para completar a ideia de testamento, né, as pessoas deverão aí agora considerar, porque essa aliança não é compulsória, não é obrigatória, não é automática. Ela requer a sua adesão, né, com todas as implicações. Claro, a gente poderia pensar aqui em outros aspectos dessa aliança. Porque Paulo fala que Cristo nos comprou. Essa aliança nos compra. Aí você pensa, peraí, esse negócio estava bom demais, mas então ele está nos comprando para uma escravidão. Não, meu irmão. É que servir a si próprio é a nossa desgraça. É a nossa tragédia. É a nossa morte. Ele está nos trazendo para dentro da vida. Nos comprou para a vida. Ele está dizendo para nós, como disse em todas as Escrituras: coloco diante de vocês o caminho largo e o caminho estreito. Coloco diante de vocês a árvore do conhecimento do bem e a árvore da vida. Coloco diante de vocês a vida e a morte. Não tenho prazer na morte de ninguém, disse o Senhor. Né? Senão que cada um viva, se converta e viva. Venha para a aliança. Né? Essa é a aliança da vida. Por isso uma vida teve que adquirir essa aliança. Porque não é uma vida que se perde, é uma vida que se ganha. Né? Essa é uma aliança da vida. Quando Jesus fala, estou dando o meu sangue, nós podemos pensar na morte, porque custou a vida dele. Mas é uma transferência da vida dele para nós. A herança é a vida. Nós estamos sendo trazidos para dentro da vida. O que Deus tem a ganhar com isso, no sentido de aliança, no sentido de ganhar algum benefício? Nenhum. Mesmo isso que a gente fala sobre relacionamento, eu já ouvi muitas coisas de
com um filho, por exemplo, excepcional, ele dá tudo pelo filho, o que ele vai ter daquele filho? Nada, é só o amor mesmo. Essa é a natureza do amor. A gente pensa tão humanamente, né? Que a gente pensa, o que eu levo com isso, né? A gente não conhece o amor gratuito, né? O amor dado, derramado, doador. Essa expressão que é usada ali na Santa Ceia, derramado em favor de vós, derramado em favor de vós. O Espírito Santo também foi derramado, né? Essas expressões de derramar, expressões de doação, de graça. Eu estava pensando, enquanto você estava falando da questão do juramento, que Deus faz juramento, por nossa causa, porque nós, seres humanos, precisamos disso. Estava pensando, Jesus veio como humano. Tem aquele livro, Jesus, que fala que Maria trocou as fraldas do Deus. Nossa, me impactou aquela frase. Ela trocou as fraldas de Deus. Ele veio em carne, como bebê, como criança, porque o ser humano precisava. Se tornar um de nós, né? Hebreus vai falar isso, né? Então, se pareceu conosco para que nós pudéssemos ter dignidade, talvez não aceitasse. Ele abaixou para nos levantar. Exatamente. Ele abaixou para nos levantar. Irmãos, esse texto aqui de Hebreus, depois vocês leiam com mais calma, porque ele vai usar a figura do refúgio e a figura da âncora. Olha que linda essa figura do versículo 19, quando fala: esta esperança nós temos como âncora da alma. Né? Nós somos a parte flutuante, a parte que bate para lá e para cá, que emborca às vezes, né, e tal, que enche d'água. Nós somos essa parte aí. Né? 6,19, estou lá em Hebreus. A qual temos por âncora da alma. Essa nossa alma que é batida de um lado para o outro, está ancorada. E essa âncora foi lançada para além do véu. E aqui nós podemos pensar na intimidade de Deus, na presença de Deus, na vitória sobre a morte. Esta âncora está segura e firme, além do véu, aonde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo o juramento da ordem de Melquisedeque. Deixa pra lá. Não complica a minha vida. Já está ficando tenso, Irmãos, só queria caminhar essa aula para o final, dizendo que Jesus também usa a mesma autoridade divina quando ele fala em verdade vos digo. Se você olhasse o original, você ia ver que a expressão ali é amém, amém vos digo. Amém, amém. Jesus é o único conhecido que coloca o amém no início da frase. Nós oramos e dizemos amém no final, que assim seja. Jesus é o único que se tem notícia em qualquer redação, de qualquer língua, que começa as suas frases dizendo amém, eu vos digo. Ou como diz João, amém, amém, eu vos digo. Esse amém está lá na Santa Ceia, em algumas versões, quando ele fala: eu digo para vocês que não tomarei mais deste cálice, a não ser no reino do meu Pai. Em verdade vos digo isso. Amém, eu vos digo. E esse amém vai aparecer em Paulo, quando ele diz assim: porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas quantas são a promessa, recebem em Cristo
o amém. A palavra de autoridade, a palavra de autoridade divina, que equivale ao juramento do Antigo Testamento. E só para não deixar nenhuma dúvida, em Apocalipse 3,14, Jesus é chamado o Amém. Assim diz o Amém, a testemunha, olha os termos, fiel e verdadeira. É como se dissesse, assim diz o juramento de Deus. Aquele que encarna, que personifica o juramento de Deus. Irmãos, nós devemos lembrar que Deus se empenhou com tudo que Ele é nesta aliança que passa pela morte, pelo sangue e pela vida de Jesus. Eu sei que isso é grande, eu sei que isso é pesado, eu sei que isso deixa a gente desarmado. Pensar que Deus iria tão longe para concretizar uma aliança tão desproporcional, que envolvesse duas partes inconciliáveis: o santo e os pecadores, o eterno e os mortais, o infinito e os frágeis, e que Ele se interpôs com juramento para a nossa segurança. Eu vou ser obrigado a pular o item 4, vou deixar para a lição, porque eu estou assim agora, eu encrenco nas palavras e não consigo mais ir em frente. Eu estou tão impressionado com a aliança e com o juramento que eu estou com dificuldade de entrar mais fundo nisso. Né? Pense nessas coisas que estão aí, né? No ser povo de Deus. Vocês não eram povo, mas agora são povo. Pelo sangue de Cristo, vocês foram aproximados. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês não eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Fala do novo nascimento, fala da nova vida, fala do derramamento do Espírito Santo, fala do reino de Deus. E aqui tem um detalhe muito importante que você também só vai descobrir na concordância do Strong, que é quando Jesus fala lá no cenário do sangue. Ele fala: eu vos confio um reino, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Essa palavra confiar aqui é a mesma palavra usada para a aliança. É como se ele estivesse falando: assim como o Pai me deu em aliança um reino, assim eu também dou em aliança a vocês um reino. A palavra aqui é a palavra usada para firmar a aliança. Assim como em hebraico se dizia jurar um juramento, ou firmar aliança, ou aliar aliança, a palavra aqui é um trocadilho para dizer: eu alio um reino. A mesma palavra usada para firmar aliança, ele usou aqui para firmar o reino. E todo que está envolvido em perdão de pecados, em habitação de Deus no nosso interior, em purificação, em propiciação, e cada palavrinha dessas abre um mundo de reflexão. Né? O que é expiação? O que é propiciação? Persiga essas palavras. Abre uma palavrinha dessas. Mas são as palavras da salvação. São os termos da aliança. A palavra expiação vem de tornar puro, de tirar pureza, né? Tirar pureza, transformar em puro. A palavra propiciação vem de tornar Deus favorável a nós. Aquele sangue lá do Santo dos Santos, que era o propiciatório.
né? Aí nós teríamos que estudar tabernáculo, estudar hebreus, estudar uma série de coisas, mas eu queria provocá-los a isso. São os termos da aliança. Você não vai usufruir da aliança se você não tomar conhecimento dos termos dela. Essa aliança custou o envolvimento total de Deus. Vai custar quanto de você entrar nessa aliança? Não entrar no sentido de adquirir direitos, porque os direitos já foram abertos, né? Atos 2:30 diz isso. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Nós estamos aí, nesses todos quantos. Então, o meu desafio é que você chegue para Deus e fale: Senhor, já que nós estamos casados, eu quero saber como é ser sua noiva. Porque essa também é uma figura do Novo Testamento, né? Quero saber como é. Quero sentir as alegrias das núpcias. Não quero viver como uma viúva, uma pessoa que não espera nada, né? Quero antecipar as alegrias do casamento, das bodas, da festa, porque é para isso que o Espírito foi dado. O Espírito foi dado para nos antecipar as alegrias da nossa união. Essa é uma aliança em andamento. Em andamento, não consumada, mas iniciada, inaugurada. Então, quando Deus falava, juro pela minha vida, Jesus está dizendo, juro pelo meu sangue, que ainda não foi derramado, mas será amanhã. Amanhã, esta noite, amanhã, a estas horas, a aliança já terá sido inaugurada. E uma vez que ele termina isso, ele vai, não vos deixarei sozinhos. Não estou pulando fora da aliança. Não estou deixando vocês sós. Eu enviarei o Consolador. Não saiam daqui, até que eu vá lá e envie a promessa. Essa promessa do Espírito, essa antecipação do Espírito, a presença do Espírito na nossa vida, testificando para nós, você me pertence, você é meu povo, você é meu amado, você é meu filho. Essa antecipação de algo ainda não consumado. Que Deus possa alegrar o nosso coração com isso. Senhor, nós estamos no refúgio, mas com os nossos corações às vezes amedrontados, perturbados, divididos. Estamos ancorados, mas às vezes temos medo da âncora, se ela vai nos aguentar, se vai aguentar o nosso peso, se vai dar conta de nos levar lá aonde o Senhor entrou como nosso primeiro irmão. Nós oramos por isso, Senhor. Oramos, como está escrito lá em 1 Coríntios 2:10, que o Espírito Santo nos foi dado para nos dar conhecimento das coisas que já possuímos. Ó Senhor, não queremos ser como crianças que não usufruem dos bens do Pai por ignorância, por limitação. Queremos crescer, queremos ser maduros, queremos entrar na posse da herança. Que o nosso coração seja profundamente constrangido, apertado por isso que o Senhor fez por nós. Que esse ato do Senhor de levantar simbolicamente a sua vida naquela taça e derramá-la por nós, nos acerte de modo irrevogável, de modo que nós nunca mais nos sintamos sós, abandonados, perdidos, ou qualquer coisa dessas. Que esse juramento do Senhor possa ecoar em nossos ouvidos, a aliança do Senhor possa ser revelada para nós.
Hebreus 13:20 diz: ora, o Deus que trouxe o nosso Senhor Jesus Cristo, o Eterno, pelo sangue da eterna aliança, o supremo pastor das nossas almas, aquele que está nos pastoreando, mesmo que pelo vale da sombra da morte, aquele que está nos pastoreando, aquele que nos comprou por seu sangue, aquele que garantiu com sua vida as suas palavras. Ora, o mesmo Deus de toda graça nos fortaleça, nos console, nos exorte, nos repreenda, nos cure, nos liberte para usufruirmos, ainda que por antecipação, as bênçãos de pertencermos ao Senhor. Ó Pai, dá-nos revelação destas coisas, dá-nos vergonha da nossa incredulidade, vergonha dos nossos pecados, repúdio das nossas fraquezas, para nos fortalecermos na esperança, lançarmos mão da esperança que nós precisamos para esses dias terríveis que vivemos. Acende em nós, Senhor, essa chama da esperança. Alimente-a, Senhor, nós te pedimos. Nós queremos fazer nossa parte nessa aliança. Queremos dar lugar ao Teu Espírito Santo. Queremos ser orientados por Ele, alimentados por Ele, Senhor. Nós te pedimos, nós te pedimos, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.